Andresa, vamos mudar de assunto? Vamos chamar nosso terceiro elemento, Mário Sabino, nosso colunista aqui do Portal Metrópolis, para falar sobre Donald Trump, sobre o PIX, sobre essa investida no Brasil, agora sobre essa investigação comercial sobre o Brasil, inclusive sobre o nosso PIX. Qual é a frase? Mexe comigo, mas não mexe com o meu Não PIX? mexe com meu Pix. Sabino, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso boletim. Boa tarde. É isso? Mexe comigo, mas não mexe com o meu Pix? Assunto chato, né? É chato, Eu mas é acho tudo isso. necessário. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, Andresa? Boa tarde. Boa tarde. Depois de 41 anos de carreira, eu não tenho mais saco para falar sobre essas coisas, sinceramente. Eu só falo porque eu sou pago, eu já disse isso aqui, vou repetir. Ainda bem que Eu não você é tenho pago mais pelo saco. Metrópolis, que aí você fala com a gente. Ainda não tenho mais saco. É insuportável. A mesma coisa sempre. Putz. O Brasil ficou Desculpe o cansativo, desabafo. mas o Brasil Não, ficou o Brasil cansativo sempre mesmo, foi. né? O Brasil sempre foi cansativo, Andrés. Essa que é a verdade, né? Você lê os livros de história. Plus ça change, plus c'est la même chose, você entende? Enfim, bom, vamos lá. O que vocês querem que eu fale? Além do que eu já falei. Sobre o seu texto, que está lá no Portal Metrópolis, justamente falando sobre esse dedo que o Trump está querendo meter aqui no Brasil. Não, eu falei sobre o Toffoli, né? Também. Eu não falei sobre. O que me chamou a atenção foi que no mesmo dia em que os Estados Unidos divulgam que vão investigar o Brasil por práticas comerciais desleais, certo? Um dos itens dessa investigação é o fim do combate à corrupção, né? No Brasil, o ministro Dias Toffoli dá um salvo-conduto, né? Digamos assim, anula todas as investigações, condenações, seja o que for, sobre o doleiro Alberto Youssef, que o ex-juiz Moro, o senador Moro, não disse, mas ele é figura, o pivô, né, da Lava Jato. Foi com o Alberto Youssef que tudo começou, né? Começou a, a, a ser desvelada toda a trama de corrupção do Petrolão. Então, assim, no mesmo dia, quer dizer, é muito, muito exemplar, né, do momento que nós estamos vivendo. E ao contrário do que disse, não bem o contrário, né, mas a diferença do que disse o ministro Moro não é que o combate à corrupção não existe mais sob o governo Lula. O governo Lula, o Lula 3, só existe porque o combate à corrupção foi para o saco, né? Porque se não tivesse ido para o saco, o Lula não teria sido eleito, estaria preso. Então, esse é o ponto, né? O que nós estamos assistindo é o desmonte progressivo do combate à corrupção, cujo auge foi a Lava Jato, né? Que já vem sendo perpetrado desde antes, né? Desde que a Lava Jato começou a alargar a sua investigação para outros poderes, né? E como já estavam sendo investigados dois, vocês podem imaginar qual é o poder do qual estou falando, né? Ô Mário, a gente entrevistou agora há pouco o Sérgio Moro, né? Justamente por conta Sim. desse tema. E ele estava lembrando uma coisa, assim, ele citou muito a corrupção aí no INSS e disse que se não tivesse tido esse desmonte na Operação Lava Jato, muito dificilmente esse esquema de corrupção não teria ocorrido lá no INSS. E eu me lembrei muito que realmente, quando a Lava Jato estava muito forte, a gente ouvia ali no Congresso algo surpreendente, né? Tá todo mundo com medo de fazer coisas erradas, né? Porque a Lava Jato está prendendo finalmente os políticos e os grandes empresários do país. Então teve sim um momento, ele tem razão, em que seguraram um pouco o tchan ali nessa questão de corrupção. Tanto é que depois veio aí
essa questão do orçamento secreto, né? Porque sempre aqui em Brasília funciona assim, um esquema vai sucedendo o outro, né? Quando se descobre um esquema, eles criam um novo para entrar no lugar, e isso foi uma coisa que na época que a gente trabalhou nessa história do orçamento secreto, eu estava lá no Estadão, era uma coisa que eu pensei, bom, eles estão fazendo alguma outra coisa que não seja aí propina com empresários, como era na Lava Jato. Nesse sentido, né, acho que você também acompanhou bem esses fatos, queria te ouvir sobre isso, assim, se realmente chegou a ter no Brasil uma percepção de que agora sim as pessoas vão ser presas, então é preciso se estancar um pouco a roubalheira, né, ou se tomar mais cuidado, ou isso daí é conversa para boi dormir? Não, prenderam o gato, os gatos estão à solta. Eu cheguei a escrever aqui do próprio Metrópolis, faz uns meses, que o escândalo das emendas, né, que começou, né, quer dizer, a gente veio à tona com o orçamento secreto, que vocês descobriram lá no Estadão, né, ele não, essas emendas, esse escândalo não existiria se a Lava Jato tivesse continuado. Eu também ouvi, Andresa, é, na época que nós cobríamos a Lava Jato muito em cima, né, eu ouvi exatamente a mesma coisa. Quer dizer, os caras estavam segurando e já não tinham, olha, já não tinham nem mais a perspectiva de roubar como estão roubando outra vez, em função da Lava Jato. Aliás, é, e eu imagino que você tenha tido essa experiência também, muito ladrão se tornou fonte, né, de esquemas alheios, te avisando de esquemas de outros ladrões, né? Acontecia muito isso. Então, a Lava Jato, ao contrário do que dizem os seus detratores, infelizmente, entre esses detratores e que participam do desmonte estão ministros do Supremo, a Lava Jato foi uma grande esperança para os brasileiros. Era vista como tal, né? Tanto que teve a sua bandeira, o Bolsonaro se apropriou dessa bandeira, né? Se apropriou injustamente, né? E depois foi um dos artífices do desmonte da Lava Jato também, né? Então esse papo, por exemplo, que bolsonarista era lavajatista, que bolsonarista é a favor do combate à corrupção, é tudo papo furado. Aliás, me causa muito espanto que protagonistas da Lava Jato tenham aderido ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não era favorável à Lava Jato, ele se apropriou da Lava Jato. Quando chegou nos amigos dele, nas pessoas que lhe eram convenientes, né, ele puxou o freio, ele ajudou a desmontar a Lava Jato, né? Então, sim, eu vejo exatamente como você aponta. Houvesse a Lava Jato continuado, muito provavelmente nós teríamos mudado ou começado a mudar a cultura da corrupção e do patrimonialismo que caracterizam o Brasil. Essa era a grande esperança, que ruiu, né? E ruiu mais um pouco ou bastante, né, na terça-feira com a decisão do ministro Toffoli de dizer que o Alberto Youssef foi alvo de grandes arbitrariedades, o que só não é uma piada, né? Porque é trágico, né? O Alberto Youssef, até ele ser alcançado por essas medidas do Supremo, realmente também fiquei bastante surpresa. Um outro ponto que eu Olha, queria... Andresa, só lembrar que o que deu a melhor definição para o Alberto Youssef foi o Estadão, que é o decano dos delinquentes. Foi assim que ele se referiu ao Alberto Youssef, né? E a gente sabe bem, né, Andresa? Você cobriu bem a Lava Jato também. A gente que cobriu de perto a Lava Jato sabe de quem a gente está falando. Daí até a indignação, né, do Sérgio Moro e a indignação também no editorial do Estadão de hoje, né? Dizendo que o ministro Toffoli, e essas são as palavras do editorialista do Estadão, emporcalhou de vez a história republicana do STF, né? O que, aliás, eu acho até que é otimismo da parte do Estadão, viu? Agora, esse timing, Sabino, esse momento específico dessa decisão do ministro Dias Toffoli, tem algum motivo dessa escolha?
que não sei de dizer, Neila, assim, obviamente eles têm lá uma agenda, Sim, né? Estão seguindo a agenda. Eu não acho que tenha sido proposital. Agora, o fato de ser uma coincidência também tem o seu significado. Não tira o significado, né, do ato em si, neste momento, justamente em que você está enfrentando uma briga com o governo Trump, né, e o assunto corrupção está no meio dessa briga, né? Então a coincidência adquire um significado que talvez ele não existisse na agenda em si do ministro ou do próprio tribunal, né? Mas acaba adquirindo esse significado, um significado de desafio, do tipo, esse galinheiro aqui é nosso, nós somos os galos e não você. Ouvido, Sabino, nos últimos dias, assim, nas últimas horas, né? Porque a política agora tá contada em horas, não é nem em semanas, mas que não há mais uma expectativa, como havia inicialmente, da parte do mercado financeiro, do empresariado, de que o governo vá conseguir convencer, né, o Donald Trump a rever essas tarifas. Então, aí a gente tem, né? Você colocou bem essa questão do Supremo, né, um retrocesso com relação à corrupção. Você tem o presidente Lula dando declarações hoje, subiu no palanque, né, o Lula, dizendo um gringo não vai mudar, não vai mandar aqui nesse país, eu acho que essa foi a expressão dele, então elevando aí o tom, enquanto isso, o coitado do Geraldo Alckmin ali tentando e sendo recebido só por técnicos do quinto escalão, né, ninguém fala com ele, ninguém sabe quem ele é. Nesse sentido, você está ouvindo isso por aí também, né? Só para quem não sabe, eu Mas, estou em Brasília, o Mário está lá em São Paulo. mas olha aqui, conversando com gente enfim, da ala que ainda se restou, da ala consciente, não ideológica do Itamaraty, assim, você não tem, o governo Lula não tem interlocução com ninguém de relevante em Washington. Não só não tem interlocução com a Casa Branca, com o primeiro escalão, como não tem interlocução no Congresso americano, a não ser com os porras loucas da esquerda radical, que não apitam nada, obviamente. Não apitavam nem quando o governo era democrata e muito menos agora com o governo republicano do Trump. Né? Então você não tem interlocução, os caras não têm com quem falar. Veja, Andresa, as vivandeiras bolsonaristas, como eu disse, né? Eu escrevi isso ontem, eles estavam se movimentando há quanto tempo eles estavam se movimentando? Há quanto tempo eles vinham dizendo que estavam se movimentando? E, no entanto, né, foram objeto de escárnio, de gozação, não é? de manifestações de desprezo. E olha o que os caras fizeram. Era para quê? Era para o governo já começar a reagir desde lá de trás. Ainda mais porque o Trump divulgou essas tarifas malucas, começou a sua guerra comercial logo no início do seu mandato. Né? Então era meio que evidente que ele poderia usar deste tipo de arma para um objetivo político. Então, assim, você tem um governo que é comandado, a política externa é comandada pelo ideólogo Celso Amorim, certo? Você tem um presidente da República que, juntamente com esse ideólogo, se compraz em provocar os Estados Unidos, né, há meses com essa história desse BRICS ridículo, alinhando-se ao eixo do mal. Quer dizer, que vantagem Maria leva, me conta, em se aliar à Rússia, em se aliar à China? Porque a China, você faz comércio com a China, você não precisa se aliar à China. Ela não exige que você se alie ideologicamente, certo? Mas que vantagem Maria leva em apoiar democracia, regimes autoritários e não democracias na América do Sul? O Lula não trocou uma palavra, não teve uma única conversa com o Trump até hoje. É o único líder de uma grande democracia que nunca conversou com o Trump, que é um sujeito difícil, complicado, ele é o que é, certo? Um marginal.
Mas você precisa conversar, porque o cara é presidente dos Estados Unidos. O governo Lula, o Lula nunca conversou com o Milei, da Argentina. Quer dizer, ele foi até Buenos Aires para a cúpula do tal do Mercosul, para que o Brasil assumisse a presidência, e não houve uma conversa bilateral com o presidente da Argentina, que é um parceiro estratégico, independentemente de ser o Milei. Você não pode, quando você é presidente da República, quando você é um chefe de Estado, um chefe de governo, colocar a ideologia acima dos interesses do país. E é isso que o Lula está fazendo. E como você bem apontou, o Lula não está interessado em resolver o problema com o Trump. Não há nenhuma iniciativa nesse sentido, não só porque não há interlocução com os Estados Unidos, é porque não há interesse também, o interesse é eleitoreiro, a palavra é justa. Vai surfar na onda nacionalista, vai ter hoje pronunciamento, certo? E é campanha desse marqueteiro cretino que está aí, com esse nome esquisito, certo? É esse tipo de coisa que interessa ao Lula. Por quê? Porque ele conseguiu uns pontinhos a mais de aprovação, de popularidade, e acha que pode chegar melhor em 2026. O único interesse do sujeito é ser reeleito. Ele não está ligando para o Brasil. Assim como os bolsonaristas também não estão ligando para o Brasil, só querem saber de anistiar o Bolsonaro e criaram toda essa confusão. Do lado dos petistas é a mesma coisa. Estão aproveitando, certo? A Estão plataforma. comemorando, inclusive, né, que o governo está crescendo a popularidade Estão por conta de uma comemorando. crise. Além de tudo, porque os brasileiros, certo? Eles não são, né? A gente sabe disso, muito bem informados. Então, assim, vira essa coisa de jogo de futebol. Atacou o meu país, certo? E não é assim que funciona, né? É preciso entender que é interesse. Olha, eu não gostaria, Andresa e Neila, de ser, hoje, um empresário com negócios com os Estados Unidos, seja de importação ou exportação, porque os caras, e eu ouvi, eles estão desesperados, porque nem mesmo uma prorrogação do prazo para a entrada em vigor das tarifas, de uma tarifa de 50%, está sendo negociado. Você entende? Quer dizer, os caras... E atenção, o Lula, ao que consta, já vai anunciar revanche no campo do digital, cobrando tarifas de empresas digitais. Ou seja, sabe o que vai acontecer? O Trump vai anunciar que a tarifa não vai ser mais de 50%, vai ser de 100%. E não adianta a gente achar que a gente é muita coisa. Nós não exportamos nada de relevante, de realmente relevante para os Estados Unidos, embora seja o nosso segundo parceiro comercial. Porque o Brasil é um exportador de commodities. O Brasil não tem valor agregado nas suas exportações. O Brasil não exporta tecnologia. O único ponto aqui, avião da Embraer, que vai sofrer para burro. Mas a Embraer tem concorrentes à altura, certo? A Bombardier, por exemplo. Então, assim, a única pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos que envolve alguma tecnologia. Agora, nós precisamos dos Estados Unidos para maquinário, certo? Para insumos industriais. Então, assim, é um desastre. Olha, eu quando ouço economista dizendo que os Estados Unidos, que a imposição de 50% de tarifa de importação, né, americana, não vão ter efeito na economia brasileira, eu não sei se eu choro ou se eu rio. Esse é o ponto, né? Estou eu aqui exaltado igual o Moro também, né? Não tem como não ficar, né? São coisas o assim. saco. O Brasil também tem esse efeito. Você quer parecer blasé, mas você começa a entrar no assunto e você fala, mas gente, é um absurdo, é tamanho, né? Ficam os dois ranzinhos aqui reclamando de tudo, mas não dá. Tão inacreditáveis, exato.
Nessa Fica questão essa não tem coisa como aí. a gente dourar a pílula, porque acho que você colocou um ponto, a gente tem que terminar aqui, porque tem outras entrevistas, mas só para reforçar isso, né? Os dois lados, né, tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita, estão tentando se aproveitar disso politicamente, quando o Brasil devia estar conversando sério, né, com adultos na mesa. Pelo menos, ainda bem que o ministro é o Geraldo Alckmin, que está um pouco mais, né, ali, é uma voz mais Mas moderada, o mas coitado Blazer não também. fala inglês. O coitado exatamente, não fala inglês. nem ele, nem o presidente da Olha, Apex, olha nem... aqui. O Geraldo Alckmin, eu estava aqui uns 2 meses atrás, fui tomar café da manhã na padaria aqui da esquina. Quem eu vejo chegar às 7h30 da manhã? O Lula estava no Vaticano. O Geraldo Alckmin, Ah, ele adora uma para uma padaria. reunião, eu adoro uma padaria, para uma Não era reunião nem política, campanha, ele estava na padaria. Então, eu acho que já estava preparando campanha, porque era uma reunião claramente com cabos eleitorais do partido dele, né? hum, Então, assim, eu estava assistindo o Geraldo Alckmin, presidente da República, presidente interino da República, numa padaria aqui em São Paulo, uma segunda-feira pela manhã, né, discutindo planos eleitorais. Assim, isso, sei lá, ele parecia o prefeito de Sorocaba, você Ele faz entendeu? Qualquer coisa. bastante isso aqui, viu? Ele vai bastante às padarias aqui. Tá vendo? Mas eu digo assim, não é um personagem, com todo o respeito que eu possa não ter pelo Geraldo Alckmin, e eu não tenho, assim, não é um personagem à altura, você entendeu? De um desafio desse. O Geraldo Alckmin não tem interlocução com o tanto Washington. que está sendo ignorado, né? Mandou uma carta há dois Tanto meses que não foi respondida, mandou outra que também não será respondida, porque a lógica ali é outra, né? Mas é melhor ele do que que a é Gleisi outra. Hoffmann, já pensou? Mas olha aqui, nós não, nós, nós não temos, a verdade é que você não tem no governo brasileiro, né? Infelizmente, um interlocutor que possa ter uma conversa de igual para igual, né? Séria, né? Papo reto, né? Com os americanos, né? E olha, isso é uma constatação, não é uma crítica, é uma constatação de quem está no meio da confusão. Esse é o fato, certo? E eles não chamam ninguém que pudesse ter essa interlocução, certo? E você tem figuras hoje no Brasil capazes de fazer. Você tem não só na própria banca. Veja, se houvesse essa preocupação com o país, Andresa, que você fala, né, poderia se chamar, por exemplo, um Marcos Troirro, que foi presidente do BRICS antes dessa Dilma assumir, que é um poliglota, um sujeito com experiência internacional, um diplomata, certo? Foi ex-presidente de um banco de fomento, como o Banco dos BRICS. Esse sujeito tem interlocução nos Estados Unidos, mas não pode, né? Sabe? Por quê? Porque trabalhou como assistente ali, como secretário do Paulo Guedes. Então, mas é óbvio que você tem, e não só ele, você tem um exemplo, você tem gente no Brasil preparada para assumir um desafio desse, ainda que transitoriamente. Você não precisa dar cargo para o sujeito. Manda para Washington, pede, certo? Eu tenho certeza que, sendo um pouco patriota, patriota de verdade, não patriota nesse sentido absurdo aí, ridículo, né, de patriotada dessa campanha do PT, né, um patriota pega para si essa tarefa em defesa do país, em prol do país, né? Você tem ex-presidentes de Banco Central também que poderiam fazer esse papel. No entanto, Muito bem, Sabino. A gente adora quando você não é blasé, viu? Obrigada. Obrigada. muito obrigado. Obrigada pela participação. A gente se vê na semana que vem, na próxima terça-feira. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Prazer. Tchau.